Olá, bem-vindos a mais um Psicanálise das Coisas. Eu sou o Matheus Sam, psicanalista. E hoje nós vamos falar, como eu disse no episódio anterior, sobre por que é tão difícil dizer não. Vamos pensar numa situação corriqueira, cotidiana. Alguém pede um favor. Você não quer. Mas, mesmo você cansado, não querendo, precisando fazer outras coisas, focado em outras coisas, desejando descansar, você aceita, responde para a pessoa: tudo bem, eu faço, claro que sim. E aí você, nem 5 minutos depois, você já está pensando: por que eu fiz isso? Está arrependido. Se eu não queria fazer, por que eu fiz? E é sobre isso que a gente vai falar. Uma das coisas interessantes, principalmente sobre os hábitos brasileiros, né, é a habilidade que o brasileiro tem de criar uma... Isso já foi até dito por estrangeiros que têm contato com brasileiros, principalmente do Brasil, né, que não entendem que o brasileiro, quando diz, muitas vezes, né, não é sim, e sim é não, né? Um exemplo: vamos marcar de você ir lá em casa. Muito provavelmente não seja para realmente marcarem. É um modo de dizer: olha, vamos encerrar a conversa de uma forma amistosa, mas por favor, não venha em casa. Ou, né, aqueles a gente vai vendo. A gente não vai ver nada. É um jeito educado, talvez, né, do brasileiro dizer que não quer. Porém, da cultura, talvez, brasileira, principalmente, seria não digo leviano, mas difícil de rejeitar o outro e não quer causar algum tipo de reação negativa no outro. Então, para fazer o outro se sentir bem de alguma forma, fala-se dessa forma, né? A gente marca, a gente combina, a gente vai vendo, para não deixar a pessoa desconfortável de alguma forma. Mas não é isso que a gente quer. E por que a gente faz isso? Quando nós somos crianças, a gente aprende, né, aquele negócio de educação, né, sermos educados, né, e é particular muito do brasileiro. Eu estava comentando esses tempos a respeito disso, que quando você convida alguém para ir na sua casa para almoçar, por exemplo, é hábito seu perguntar o que a pessoa gosta de comer ou o que a pessoa não gosta de comer. Eu vou dizer por experiência própria. A maioria das vezes eu informo o menu quando convido, mas esqueço de perguntar se a pessoa, por exemplo, não gosta. Porque normalmente as pessoas que eu convivo já têm já o seu, né, o seu menu pré-estabelecido. Então, ok. Mas eu me recordo quando eu era criança, quando eu era pequeno, que eu ia almoçar na casa das pessoas, as pessoas convidavam a minha família para ir lá, muitas vezes parentes, muitas vezes pessoas queridas, que faziam menus duvidosos para o meu gosto e eu tinha que comer por educação. Isso é traumático, né? Aceitar que o outro, por exemplo, me recordo, me oferecesse que a gente chamava lá no sul de guisadinho de cenoura, né? Que é cenoura com carne moída. Eu detestava a cenoura, abominava a cenoura, mas eu me recordo até de um episódio em que eu comi chorando e a minha tia não sabia o porquê que eu estava chorando. E aí depois todo mundo deu risada dela e de mim, obviamente, porque, né, família é assim, pelo menos a minha, né, sobre eu ter comido chorando, e ela não entendia porque eu estava chorando, e eu não dizia
o porquê eu chorava. Porque eu não queria magoá-la, porque eu detestava a cenoura. Hoje eu como tranquilo, né? Então nós fomos educados para sermos educados, e ser educado é você ajudar, compartilhar, não decepcionar, né? Tudo isso é importante, mas às vezes a gente cresce acreditando que colocar limites é um modo de ser egoísta, e não é. Dizer não para alguém pode parecer que a gente está dizendo que a pessoa não é importante, como eu falei lá atrás, né? A gente vai vendo, aparece lá em casa com cara dessa, quer dizer, para encerrar a conversa de uma forma, eu quero você na minha vida, mas não é bem assim, né? Parece que a gente está dizendo para a pessoa que ela não é importante, e não é bem assim. A gente não consegue lidar com a rejeição, também não quer rejeitar o outro. O problema é que a gente cria episódios, né, muito, muito mais complexos e que nos fazem dizer sim quando a gente quer dizer não. E aí a primeira coisa que ocorre é que quando a gente faz isso, a gente está dizendo não para nós mesmos. É para nós que estamos dizendo não. Então, vamos entender, a gente precisa um do outro. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, a gente precisa uns dos outros. Não de uma maneira de dependência, mas de necessidade. Né? Se você vai querer, por exemplo, dar um passeio e você não sabe dirigir, você vai precisar de alguém que te leve. Seja de ônibus, seja de aplicativo, de carro de aplicativo, qualquer coisa. Para você entrar num parque, por exemplo, se você precisa de outras pessoas. De que forma? Para que as outras pessoas mantenham, por exemplo, o parque. Senão, mato cresce, bichos andam lá, o zoológico. Precisa que você dependa das pessoas. Você vai visitar o zoológico, você quer que os bichos estejam bem. Então você depende de outras pessoas. Você quer comer uma pizza, mas você não sabe fazer uma pizza. Você precisa de outras pessoas. Você depende de uma forma não exclusiva de dependência da sua vida, mas de relacional, da sociedade. Você precisa da outra pessoa. Nós somos seres de vínculo, né? Então, desde de bebês, nós dependemos do olhar do outro, do cuidado do outro. O Winnicott vai dizer muito isso, né? Que a gente vai crescer num ambiente onde, no primeiro momento, as pessoas que estão naquele ambiente, elas têm que fornecer um ambiente saudável a ponto de que nós possamos crescer sem precisar nos adequar ao ambiente, mas o ambiente se adequar a nós. Então, olhar, cuidado, reconhecimento do outro até certa idade ali, há essa necessidade para que nós cresçamos com a psique o mais saudável possível. Então, a aprovação do outro passa a ter um peso enorme na nossa vida. E o medo de dizer não passa por isso. Nós estaremos o quê? Desaprovando o outro e ao mesmo tempo incorrendo na possibilidade de sermos desaprovados. E se a gente perde isso, diz não e acaba perdendo, por exemplo, o carinho ou o respeito da outra pessoa, a gente deixa de pertencer. E isso retoma lá atrás, como eu estava falando a respeito de Winnicott, quer dizer, aí a gente acaba tendo que se adequar ao ambiente, nos despersonalizando para pertencer, né, para caber. Isso não é exclusivo, por exemplo, eu vejo muitas vezes discursos a respeito de XYZ que tem que se adequar para caber na sociedade, uma sociedade que tem uma estrutura baseada no viés, e todos nós temos que nos cercear para caber dentro da sociedade. Porque se todos nós fizéssemos aquilo que nós temos desejo, nós viveríamos em uma anarquia no sentido pejorativo da palavra. Uma anomia. Se não tiver regulação, se não tiver leis que permeiem a sociedade, cada um vai fazer o que quiser, ser quem quiser, no sentido mais amplo e restrito da palavra, sem a mediação do ego, ser puro id, por exemplo, não existiria sociedade. As regras foram feitas para que nós não nos tornemos bestializados, e bestializados não no sentido simplesmente de animalescos, porque até dentro do reino animal existem regras implícitas, tácitas ali, né,
que não precisam estarem escritas para que sejam respeitadas. Dentro da fauna, vai ter tudo isso, né? A gente vai perceber tudo isso. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, você aceita um trabalho de final de semana, né? Você aceita se deslocar até um local quando você queria estar em casa descansando. Emprestar dinheiro é um clássico. Você não quer emprestar dinheiro, mas você empresta porque é cunhado, parente, amigo, né? Muitas vezes, e isso é uma coisa muito interessante, roda de pessoas conversando e papapá, pipipi, todo mundo meio que concorda em determinado assunto e você tem uma opinião divergente, uma opinião diferente. E para você não ser excluído ou não ser enxergado de uma forma diferente, você finge que concorda. E muitas vezes até tem pessoas que mudam de opinião baseado justamente nessa traço de personalidade de uma outra pessoa que consegue ser um contraponto. Isso até altera a percepção das outras pessoas, porque percebem que aquela pessoa tem ali uma... Oh, nossa, ela foi de encontro ao que todo mundo estava dizendo, então vamos segui-la. Faz parte. Então, você já tem um filme chamado Sim Senhor, né, que é com o Jim Carrey, que ele diz sim para tudo, né? Tem gente que diz sim para todo mundo, mas depois chega em casa e precisa dizer não para si mesmo. Aquele filme é fantástico porque mostra a angústia de ter que dizer sim quando você queria dizer não, porque no caso do Jim Carrey, ele dizia não para tudo. Certo? Então era um processo contrário. Ele dizia não para tudo, se recolheu na sua rotina, mas agora a proposta era que ele dissesse sim irrestrito para tudo, mesmo para coisas bizarras. Lógico, dentro ali da dinâmica daquele roteiro do filme, é engraçado as situações que ele se coloca, mas ele não viveu todas as situações possíveis para dizer sim para tudo, né? Freud mostra no seu trabalho a importância das primeiras relações, como a gente estava falando de Winnicott, né? Lacan depois desenvolveu a ideia que a nossa identidade também se constrói a partir do olhar do outro, né? Tem um livro do Dunker, se eu não me engano, o do Dunker e da Anna Sui, Eu Só Existo no Olhar do Outro, né? É um livro muito bom, recomendo. Muitas vezes a gente simplesmente quer ser aceito, óbvio, a gente quer pertencer. Hoje em dia, antigamente a gente tinha para o conhecimento humano, tinha o famoso horóscopo, né? Hoje em dia as pessoas trocaram horóscopo por diagnóstico, né? Para pertencer. Nossa, eu pertenço. Nossa, você é bipolar, eu também. Nossa, coincidência. O problema começa quando passamos a viver apenas para corresponder às expectativas alheias. Aí é um problema. Outra coisa outro exemplo, naquele filme Divertidamente, também é muito bom, recomendo para quem não assistiu. A personagem que representa ali a alegria, ela tenta controlar todo o ambiente e fazer com que todo mundo fique feliz. Porém, no filme, quem não viu, azar de quem não viu, porque daria spoiler, ela descobre que viver não significa agradar o tempo todo. Precisa, por exemplo, da tristeza. A tristeza precisa existir para que o ser humano exista, não só de alegria, né? Porque dizer sim o tempo todo e ser feliz o tempo todo, digamos assim, que também impossível, e dizer sim o tempo todo não é impossível, mas não é saudável, tem um preço, tem um custo, né? E aí você vai pagar esse preço com a sua paz, o seu descanso, sua família, seus projetos, sua saúde, enfim, você coloca você mesmo, né? E toda vez que você diz sim por medo, alguma parte da sua vida escuta um não. Sempre lembre-se disso. Então, toda vez que você aceita algo que não quer, você rejeita a si mesmo algo que você deseja para si.
Isso é, invariavelmente, a vida é uma escolha. Ser adulto é fazer uma escolha e arcar com as consequências. Eu sempre resumo isso. Ser adulto é você escolher, fazer escolhas e arcar com as escolhas. Arcar com as consequências dessas escolhas. Para mim, isso é um bom resumo do que é ser adulto. E as pessoas fogem disso. Fogem de ter que escolher e da responsabilidade que tem das suas escolhas. Mas também a gente não pode dizer não para tudo. Certo? Fazer coisas que a gente não quer faz parte. E, aliás, é saudável também. Dentro da psicanálise, a gente não aprende sobre egoísmo. Até porque o ego, né, ele não pode deixar que o id, que seria uma instância hedonista, no sentido mais popular da palavra, não estou falando estritamente do conceito hedonista, tá, no conceito mais egoísta, né? A psicanálise, por exemplo, ela não vai de nenhuma forma induzir você a ser egoísta a esse ponto, porque seria basicamente você dar vazão ao id, aos seus desejos puramente. Então, por isso existe o ego e o superego, né? Na psicanálise, a gente consegue criar uma situação onde você pergunta: esse sim nasceu do desejo ou do medo? Quando você diz sim para uma coisa, você deseja aquilo realmente ou você está fazendo porque tem medo? Medo do quê? Vem a pergunta logo na sequência, né? Porque existe uma diferença enorme entre você ajudar alguém e você viver tentando merecer o amor daquela pessoa. Imagina assim, agradar todo mundo o tempo todo não vai funcionar. Não vai te fazer uma pessoa querida, feliz, amável e tudo mais. Normalmente a gente chama isso de puxa-saco. E o puxa-saco, normalmente, ele é falso. Tá? Então, se agradar todo mundo funcionasse, sei lá, dono de sorveteria, talvez. Dono de sorveteria não, mas alguém que tivesse uma profissão, né, mais, sei lá, o cara que liga para dizer que se ganhou na Mega Sena, que isso não acontece, mas se houvesse alguém que ligasse a Telecena, não sei se existe a Telecena ainda, né? Alguém ligar para você, você ganhou um prêmio, essa pessoa vai ser sempre, né, amada e tudo mais, mas isso não acontece, não existe. Limite não é rejeição. Você colocar limite não é ser rejeitado. É organização. É organização, é você organizar a sua convivência, sua relação com o mundo. Até aqui eu posso ir, daqui eu não quero mais. Até aqui você pode vir, daqui você não vem mais. Quem nunca escuta não, também não aprende nada sobre essa limitação, sobre entender o espaço do outro. A criança, por exemplo, que não consegue ouvir não porque os pais, por exemplo, têm dificuldade em dizer não para não ser rejeitado pelo filho, não tem limite. Ele não consegue dimensionar o limite dos pais. Então, a vida dos pais acaba sendo, né, uma porcaria no futuro, porque a criança sem limite se torna um adulto sem limite. E não vai ser um adulto funcional, vai ser um adulto mimado, vai ser um adulto que não consegue ouvir um não, frustrado, que vai viver provavelmente até os 40, 50 anos dentro da casa do pai. Mas vamos parar para pensar, talvez a palavra não, necessariamente, não seja o problema. Talvez o medo de que do que nós imaginamos depois que dissemos o não, medo daquilo que vem acontecer depois que dissemos o não é que é o problema. Então a questão não é dizer não, a questão é que eu não sei o que vai acontecer depois que eu disse o não. Às vezes dizer não afasta quem gosta de você, apenas mostra onde terminam as expectativas dos outros. E aí você começa a enxergar a sua responsabilidade com a sua própria vida, certo? Então, para pensar, qual foi a última vez que você disse sim, querendo dizer não para alguma coisa, ou para alguém, ou para alguma situação, né? Para não ficar muito longo, encerramos por aqui esse episódio. No próximo episódio nós vamos falar
sobre uma emoção que quase ninguém, não digo que admite sentir, mas que gosta de ter, né? Porque nós sentimos vergonha. Aí nós vamos explorar mais sobre o tema. Eu sou uma pessoa que posso dizer de carteirinha que depois de um determinado momento da minha vida eu passei a sentir extrema vergonha, e isso não é uma característica minha, isso foi aprendido como um trauma, tá? Ter vergonha é ter um trauma. Só para dar um spoiler para o próximo episódio. Então, até o próximo psicanálise das coisas. Até lá.